Olá! Quem não ama um filhote? Cheios de graça, eles também podem representar um grande desafio para os médicos veterinários, desde a concepção até o período neonatal. É sobre essa área que nós vamos conversar hoje no Papo de Veterinária com Giovana Damas Fernandes Russi, médica veterinária que é trainee na Repropet em São Paulo e é especialista nas áreas de biotecnologia da reprodução e neonatologia de pequenos animais. Se você tem interesse nessa área, você não pode perder. Olá, seja muito bem-vindo ao Papo de Veterinária. É um grande prazer ter você aqui com a gente hoje. Giovana Damas Fernandes Russi é médica veterinária formada pela Universidade Anhembi Morumbi. Foi cofundadora e primeira presidente do Grupo de Estudos de Reprodução Animal da mesma instituição. Fez pós-graduação em reprodução de cães e gatos pela Anclivepa. Foi monitora na mesma pós-graduação. Trainee em reprodução de cães na Repropet e é neonatologista também na Repropet. Então, seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua presença aqui hoje com a gente. Obrigada a você, professora Thaís. Primeiro de tudo, um prazer te conhecer, né? E é realmente um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho dessa área. O pessoal que está aí na dúvida ainda, né? Está na graduação, meio perdido, como é que funciona, o que eu vou fazer da minha vida, né? Quem sabe eu posso dar uma luz para alguém por aí, né? Bom, como a professora Thaís falou, eu me formei na EMB em 2018. Mas desde um pouco antes, durante a graduação, eu já comecei fazendo coisas relacionadas à reprodução, né? Então, eu e mais alguns colegas, nós fundamos o grupo de estudos em reprodução animal lá na EMB. Eu fui a primeira presidente do grupo, né? A primeira a coordenar o grupo. Depois disso, eu comecei a fazer iniciação científica. Fiz iniciação científica voltada para patologias da reprodução. Então, a gente estudou tratamento de cadelas com incontinência urinária consequente da castração. Depois disso, a gente criou também, né, minha professora fundou o módulo de reprodução de pequenos animais na semana acadêmica da faculdade, e eu participei com mais duas colegas da coordenação do primeiro módulo que teve ali. Então eu estava sempre tentando me inserir nessa área lá na faculdade, né, já que minha faculdade é uma faculdade que foca bastante em clínica médica, né. Sempre gostei de clínica médica também, mas depois que eu tive a parte de reprodução, aí eu me encontrei, né. Logo depois que eu me formei, então eu comecei a fazer plantões lá na Repropet. O Repropet é o primeiro centro de reprodução canina que é exclusivo para a reprodução de pequenos animais, né. Existem algumas clínicas que têm esse serviço, mas nenhuma ainda era voltado só para isso exclusivamente, né. A proprietária da Repropet é a doutora Andressa Dalmaso, e quem coordena a maternidade lá da Repropet é a minha professora da graduação, a doutora Liege Garcia. Então, logo que eu me formei, ela já foi me puxando para fazer plantão lá com as ninhadas, né? E em agosto do ano passado, a doutora Andressa me chamou para fazer a parte de trainee com ela. Então, eu estou na parte de trainee com ela em biotecnologia, inseminação artificial, enfim. E estou na equipe da maternidade também, desde quando eu me formei. Que mais? Ai, a minha pós, nossa, aconteceu tanta coisa em tão pouco tempo, né? Sim. Que a gente fica até perdido. Eu me formei e foi indo uma coisa atrás da outra, assim, né? Mas isso é bom, né? Essa dinâmica é boa, porque aí você realmente tem aquela sensação de que você está sempre evoluindo, né? Você está indo atrás do que você quer, está focando e está dando Sim. certo, né? Os primeiros meses de formada foi aquele sufoco, como é para todo mundo, né? Todo mundo me pergunta, eu falo, gente, sofreu um pouquinho, todo mundo sofre no começo, né? Com aquela angústia de o que eu vou fazer na vida, vou procurar emprego, vou fazer residência, mestrado, enfim. Então, todo mundo passa por essa angústia, mas a vida vai se ajeitando também, né? E aí, no início de 2019, eu criei o meu Instagram, para quem ainda não me segue, @mv.giovanarussi. E lá eu comecei a postar informações voltadas para a reprodução, principalmente neonatologia, que é o que o pessoal mais me pedia. E o Instagram foi tomando uma dimensão, assim, né? Principalmente em época de pandemia, começou essa coisa de palestra online, não sei o quê. Eu fui dando palestra e, né, foi
foi crescendo o Instagram. E numa dessa, uma professora, a professora Gisele Veiga, que é a coordenadora da reprodução, né, do curso de reprodução lá da Anquivepa, junto com o professor Daniel Jarruge, ela viu meu Instagram, sabia que eu era aluna da professora Liege, ela é super amiga da professora Liege, porque ali na reprodução a gente se conhece, né? Todo mundo se conhece. Uhum. E aí ela veio me perguntar se eu tinha interesse em mandar o meu currículo para análise, para ver se eu né, conseguiria a vaga de monitora da pós-graduação. E aí eu consegui, como era a primeira turma, então eu fiz os dois. Eu fazia tanto a monitoria quanto o curso em si. E aí no início desse ano, em janeiro, eu apresentei meu TCC, fui aprovada, né? Primeira turma de especializados em reprodução, né? Especialização lato sensu, né? Que a gente fala. E aí eu emendei já com a segunda turma, continuei como monitora, e aqui estou eu fazendo um pouco de tudo. Até YouTube agora, que a professora Thaís está rolando. Então, tem que, né, ampliar os horizontes, né? Alcançar todos os canais possíveis. E aí, Giovana, você sempre quis trabalhar na área de reprodução ou foi uma coisa que veio surgindo ao longo da sua graduação? Quando você entrou na faculdade, você já queria cães e gatos, já era uma coisa mais direcionada? Ou você entrou naquele esquema, quero ser veterinária, vamos ver que área a hora que eu estiver lá no meio, né? Conhecendo as possibilidades. Eu acho que dificilmente alguém entra na faculdade querendo reprodução, né? Porque é uma área muito diferente, né? Pouco conhecida às vezes para quem quer ser veterinário. A princípio eu queria trabalhar com pequenos animais. Já quis trabalhar com equinos antes de entrar na faculdade, mas depois que eu entrei eu fui mais para pequenos. E até o terceiro ano eu queria trabalhar com emergência e intensivismo, na verdade, né? Eu queria trabalhar em UTI e tudo mais, até que eu tive a disciplina de biotecnologia da reprodução. Lá na EMB, na minha época, pelo menos, a gente tinha tudo de reprodução em um semestre só, no quinto semestre. Então, a gente teve até que cedo, comparando com outras faculdades, que normalmente tem reprodução mais para o final do curso, né? Sim. E aí, quando eu aprendi aquilo, eu falei, putz, acho que eu gosto disso. Olha, mordi minha língua, porque, professor, eu achava que eu ia odiar, né? Eu olhei aquela grade curricular e falei, nossa, biotecnologia da reprodução, isso deve ser super chato, enfim. Porque eu achava que era voltado para grandes, né? Putz, não quero trabalhar com bovino, com produção. Só que calhou da minha professora, ser a doutora Liege, que trabalha com reprodução de pequenos. E aí isso meio que fez brilhar os meus olhos. E a doutora Liege, ela trabalha muito com neonato, né? Desde quando ela se formou na faculdade, fez mestrado e doutorado com isso. E é uma área que eu não conhecia e que eu acabei me apaixonando por meio dela e que junta um pouco dessa coisa da emergência e do intensivismo que eu tanto gosto. Então, acabou unindo duas paixões minhas e eu acabei indo atrás disso daí, né? Fui estudar, fui fazer curso, enfim, mas não, nem sempre eu quis, não. Descobri lá na faculdade. E fui ter certeza só depois que fiz grupo de estudos, iniciação científica. Sim. Mas essas experiências, elas são importantes exatamente para sedimentar ali essa... Porque a gente tem uma convicção, de uma certa forma, né? Não, eu gosto muito disso, gosto muito pouco daquilo, ou não gosto nada daquilo. E no final das contas, essas convicções que a gente tem, elas são um pouco furadas, porque muitas vezes elas se baseiam em achismo, né? Você não teve experiência, você não soube como é que era, e aí só depois que você passa pela disciplina, que você tem experiência, que você se insere mais naquele meio, é que você tem realmente uma ideia de como é o funcionamento e se aquilo se adequa ou não ao seu perfil, né? Porque exatamente. Quem quer trabalhar, era até uma pergunta que eu já estava pensando em te fazer, né? Você falou da questão do intensivismo, porque o trabalho com neonato de pequenos animais, ele é bem complicado, né? São animais muito pequenos, né? Tudo no animal muito pequeno é muito crítico, né? Se a gente com o equino já pena um pouquinho, né? Com o neonato de equino, que tem, né? Uma super veia, que tem vários acessos. Imagina, né? Um filhote de pequenos que... Tem um tamanho, tem um peso. Sim, acaba sendo bem mais restrito. A gente já tem as questões farmacológicas ligadas aos neonatos, fora, né, o peso, o tamanho. Então, acaba sendo um trabalho bem delicado, né? E esse tipo de abordagem do intensivismo não é uma coisa que cai bem para todo mundo, né? Não é todo mundo que se adapta bem, que gosta, então... Eu falo que a gente tem que ir com a mente aberta, né? Sim. Porque eu tinha essa convicção que você comentou de, nossa, deve ser super chato, enfim, não é para mim, quero pequenos.
E olha onde eu tô hoje, né? E o contrário também aconteceu. Eu achava que eu ia amar a parte de silvestres, mas não fez meus olhos brilharem, assim. Então eu falo para todo mundo, façam as coisas, né, com a mente aberta. Vai para aquela disciplina, vai fazer um estágio com a mente aberta para falar, deixa eu testar, né? Deixa eu ver Sim, se eu me encontro nessa área ou não. Eu fiz estágio em várias coisas, clínica, cirurgia e internação, fiz estágio em endócrino, neuro, todas as coisas que eu gostava eu fui fazendo, porque às vezes a rotina é diferente da teoria, né? sim, Então, com até para certeza. testar, para ver se a gente realmente gosta. Mas isso Sim. que você falou é verdade, é um desafio, porque já atendi pacientes de 60 gramas, né? Uhum. Então, como é que você calcula uma dose, né, de qualquer coisa para um paciente que tem 60 gramas? Quantas vezes eu Sim, posso tirar sangue da jugular antes de eu perder esse acesso, né? sim. Mas é um desafio. É Mas um é um trabalho. desafio que eu gosto. Sim, trabalhar com neonato é muito apaixonante, né? É, eu acho que tem um apelo para o ser humano de forma geral, o filhote, né? A gente tem muito aquela É, coisa de, fofinho, bonitinho, né? E aí quando você consegue, né, salvar e o animal fica bem, né? É maravilhoso, assim. Eu trabalhei com sim. neonatos, mas de bovinos, né? Uma dimensão um pouco diferente, Só mas alguns quilinhos a mais. alguns quilos a mais, nasce com 40 quilos apenas, assim, então. É. Mas é bem bacana o trabalho com neonatos, assim, e para mim é bem perceptível que a neonatologia em pequenos animais ela vem despontando como uma especialidade, né, como uma área Uhum. importante, assim como outras áreas que a gente vem também discutindo no canal, que estão aparecendo cada vez mais, porque na veterinária tem se criado já há alguns anos essa tendência da especialidade, né, do Uhum. especialista em uma determinada área. Uhum. E aí, nesse sentido, é, de maneira geral, a gente considera que o conhecimento base, né, por exemplo, a clínica geral, ela é muito importante para a pessoa que quer seguir uma especialidade, né? Sim, com certeza. A clínica é soberana independente da área, né? Assim. Sim. E aí, você chegou a pensar em fazer um programa de residência ou não? Assim, como é que foi essa sua escolha de final de curso? Porque é um momento É, em que os alunos normalmente têm muita dúvida, né? Aquela coisa assim, estou com a corda no sim. pescoço, estou formando, para que lado que eu corro, né? Então, Cuidado. Olha, tudo que eu achei que eu faria na faculdade, depois eu não fiz e vice-versa. Eu achei que eu não iria trabalhar com reprodução, fui trabalhar com reprodução. E eu tinha muito na minha cabeça que eu não iria para o mercado de trabalho sem fazer a residência. uhum, Acabei não prestando a residência. Já me formei em 2018, né? 2021 já não é uma possibilidade, né? Porque a gente tem um limite aí de 2 anos na grande maioria das universidades ainda para poder prestar a residência. E no começo eu pensava, será que eu me arrependo? Será que eu devia ter feito? Mas, ao mesmo tempo, se eu tivesse entrado para uma residência, eu teria perdido a minha oportunidade, por exemplo, da monitoria e da pós-graduação. Então, eu fiquei muito na dúvida, no finalzinho mesmo, né? No quarto ano eu falava, vou fazer residência, com certeza, em clínica médica, depois eu vou me especializar, enfim. E aí, no finalzinho do último ano, eu comecei a meio que repensar isso, essa ideia de fazer a residência, e acabei não fazendo. Tenho amigos que fizeram, amigos que não fizeram foram direto para o mercado de trabalho, em clínica médica mesmo, e eu acho que a gente tem que ir atrás daquilo que a gente quer. Eu sempre falo para as pessoas que me perguntam, ai, Gito, no final não sei o que eu faço. Se a gente vai atrás daquilo que a gente quer, a vida vai encaminhando também, né? Então, às vezes não dá certo em algo para poder dar certo em outro. E isso foi uma prova muito grande para mim depois que eu me formei, porque eu estava muito arrependida de não prestar residência e veio a oportunidade da pós-graduação. Eu falei, putz, se eu tivesse na residência, eu não teria essa oportunidade. E estou muito feliz e realizada com o que eu fiz, né? sim. Pretendo fazer mestrado também, tenho vontade de dar aula também, mas é Falar uma bem coisa de você já cada vez. fala. Falar super bem você já fala. Eu fui professora de inglês por um tempo, né? Então eu acho que isso Ah, ajudou um pouco essa desenvoltura. desenvoltura para falar. Ajudou pra caramba. Eu dava aula de inglês durante a graduação mesmo, na faculdade. Ah, Eu legal. parei no 8º semestre, porque daí
né, começou a ficar bem apertado. Comecei a ter a parte de anestésio, umas matérias Mais que demandavam mais pesado. tempo. Exato. E aí eu acabei saindo. Logo que eu me formei, eu voltei a dar aula na mesma escola. Fiquei por mais um ano, porque ainda era aquele ano que eu ainda estava meio, né, estava fazendo a pós, mas estava meio parada ainda para trabalhar. Era um plantão aqui, outro ali, né? Até eu começar uma rotina mesmo, eu fiquei dando aula de inglês. Aí eu parei para realmente focar na minha rotina com reprodução. Sim, acho que aí tem vários aspectos importantes, assim, a gente, em vários papos, né, toda vez que eu converso com pessoas que fizeram residência, eles sempre falam, não, residência é uma etapa importante, né, é uma etapa importante, mas, com certeza, existem várias oportunidades de uma formação sólida, independente Uhum. do caminho que a pessoa siga, né, uma coisa que eu sempre insisto com os meus alunos é, não deixe de estudar, não deixe de se atualizar, né? Porque o Uhum. conhecimento, assim, ele vem muito da prática, né? Uhum. Predominantemente ele vem da prática, mas só a prática sem a teoria, você acaba virando uma pessoa que não tem muito refinamento técnico, né? Você, às Sim, vezes, é bom em fazer um procedimento, mas não entende o porquê daquilo, então também é uma coisa que fica um pouco, acaba né? limitando, né, a gente. Exatamente. Então, é bacana você ter essa trajetória de ter pensado em fazer residência, acabar, né, não fazendo, e ter essa Uhum. oportunidade na pós-graduação, que aí você Uhum. acabou realmente direcionando e concretizando ali dentro de uma área que você já tinha intenção de seguir, né? É. Eu nunca teria a rotina que eu tenho hoje com o neonato se eu tivesse feito a residência, por exemplo, né? A minha residência ia ser na clínica médica. Eu nem pensei em fazer residência em reprodução, não era uma coisa que eu tinha muita vontade. Eu falei, não, se eu for fazer residência, eu vou fazer em clínica médica para ter um embasamento clínico bom, para depois eu me especializar. Mas acabou, como eu falei, a vida meio que. Toda vez que eu tentava alguma coisa para clínica médica, a reprodução me puxava de volta, né? Era até engraçado. Eu falava para minha professora, eu mando currículo para uma clínica, você me chama para fazer um plantão. Toda vez. Então eu falei, quer saber? Deixa a clínica médica para lá. Lógico, né? Eu ainda estudo bastante, porque as pessoas, elas acham que tá tudo muito separado, né? Clínica é uma coisa, reprodução é outra. Mas Tudo a parte da interligado, né? obstetrícia tá totalmente interligado. Obstetrícia, neonatologia, pediatria é pura clínica. Tem as Uhum. patologias da reprodução também, né? Não é só biotech. Então, a gente tem que ter, sim, um bom embasamento clínico, com certeza. Né? Se chegar uma cadela para mim, ela não emprenha nunca, não entra no cio nunca. A gente faz uma triagem e descobre que, de repente, tem um hipotireoidismo, isso acontece. Né? Uhum. Então, tem que ter esse conhecimento para a gente saber diagnosticar doenças que vão refletir na reprodução também, né? É, eu acho que isso fica um pouco, às vezes, confuso na cabeça do aluno, porque essa segmentação ela é muito teórica e Uhum, baseada em um modelo de educação que a gente segue, né? Agora, existem exatamente. várias universidades que estão integrando mais disciplinas, entre aspas, diferentes, para que o aluno Uhum. exatamente tenha essa noção de que está tudo interligado. Né? Você A precisa de gente uma... aprende na faculdade, né? A patologia clínica é uma disciplina, a cirurgia é outra, a clínica é outra. Mas Sim, na prática a gente acaba usando tudo, né? exatamente. E aí, essa sua oportunidade, né, de ser monitora na especialização na área de reprodução, você vai continuar como monitora acompanhando outras turmas. Então, você vai ter essa possibilidade de rever aquelas aulas em vários momentos e, né, ficar assim, bem sólido ali o conhecimento. Exato. Não, conhecimento e estudo, ele é um ciclo, né? Não é uma Sim. linha reta. Uhum. A gente tem que sempre reciclar conhecimento, né? E Exatamente. atualizar. É. Então, é uma forma de eu manter contato com atualizações, né? E conhecer os profissionais da área mesmo, a grande maioria eu já conheço, que estão lá na pós-graduação, então manter contato com esses profissionais, né? O networking é muito importante hoje em dia, e eu vejo que na reprodução é todo mundo tão. Todo mundo se ajuda tanto, eu não sei, eu me senti muito confortável, muito bem-vinda, vamos dizer assim, nessa especialidade, sabe? Eu Uhum. encontrei professores que me abriram portas, né, que foram muito importantes para a minha trajetória profissional até aqui, que nem é tão longa assim, né? Vai fazer 3 anos que eu estou formada, nem é tão longa assim,
e eu já, por conta desse networking, do meu estudo, enfim. Então, me manter na monitoria é uma forma de ajudar os alunos também, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Tirar dúvidas, a gente faz plantão de dúvidas, faz revisão de prova, estuda junto, faz análise de caso, que é uma coisa que eu gosto muito, né? E isso, acabam me atualizando bastante. A ideia é continuar até eu conseguir, assim, né? A hora que isso começar, ai, putz, minha rotina tá muito intensa, talvez eu não esteja dando conta de nada direito, né? Aí passar a bola para frente, mas por enquanto tá dando tudo certo. Então, Giovana, você tinha comentado a respeito, né, da pós-graduação em reprodução, mas antes disso, né, a iniciação científica que você fez, como é que isso contribuiu para a sua inserção nessa área, né, e qual a importância que você acredita que a iniciação científica tem aí na formação do aluno? Eu não sei se é porque eu fiz a iniciação ou não, né? Se a minha opinião é meio suspeita, mas eu acho que todo mundo devia fazer iniciação científica, por vários motivos, né? Primeiro, porque a gente aprende a estudar. Então, é tanto artigo que a gente lê, a gente aprende um pouco mais a ter um senso um pouco crítico também da leitura, né? A gente acaba aprendendo também um pouco mais de responsabilidade, porque a gente tem prazos a cumprir, a gente vai lidar com o paciente de uma forma um pouco mais direta, né? Eu, pelo menos, quando atendia minhas pacientes, a doutora Liege estava sempre junto, claro, supervisionando, mas ela me dava liberdade para eu fazer anamnese, exame físico. Então, já é um treino a mais para aquilo que a gente vai fazer depois que se formar, né? Isso dá um pouco mais de segurança. E para quem quer área acadêmica é essencial. Eu sempre quis fazer mestrado, então eu tinha na minha cabeça, desde quando eu entrei na faculdade, eu vou fazer iniciação científica, porque um dia eu quero prestar um mestrado, né, tentar fazer um mestrado, enfim. E isso conta muito no currículo, né, na análise de currículo. Então, acaba sendo um pré-requisito para o mestrado, né? Além de tudo que a gente aprendeu, como eu falei, responsabilidade, a prática mesmo de fazer um atendimento, ter comunicação com os tutores, lidar com prazos e a questão de estudar. A gente acaba estudando muito a fundo aquele assunto. Sim. Eu acho que isso contribuiu bastante para o meu crescimento pessoal e para o profissional, com certeza, para o que eu tinha, né, visando o meu futuro no mestrado. Embora você ainda esteja, né, no início da sua trajetória profissional, você já está, né, bem inserida numa área que você gosta, que você, né, curtiu, deu tudo certo, você gostou dessa área na graduação e deu certo continuar, e você está atuando nessa rotina. E como é que é um dia de trabalho seu? Lógico que, né, Olha, dá uma variada, né? É uma coisa muito dinâmica. É uma rotina muito doida, né? É uma rotina muito doida, assim. Lá na biotecnologia, com a doutora Andressa, todo dia tem alguma coisa. Só que como a gente trabalha com horário agendado, tem vez que tem coisa só de manhã, coisa só à tarde, tem dia que é o dia inteiro, tem dia que não tem. Então, assim, a gente não tem fim de semana nem feriado, porque a cadela não vai falar, eu não vou ovular no Dia das Mães, não vou ovular no Natal, vou esperar passar. Não, Natal e Ano Novo, ano passado, a gente estava lá fazendo inseminação, porque elas não esperam. Então, nessa parte de biotech, realmente não tem como a gente falar, eu trabalho de segunda a sexta, das 8 às 5, sei lá. A gente trabalha quando precisa, inclusive de finais de semana e feriado. Com neonato e obstetrícia é a mesma coisa. A mãe não vai escolher entrar em trabalho de parto durante a semana, em horas comerciais. A gente brinca que elas curtem parir de madrugada, fim de semana e feriado também. Então, a gente tem que estar sempre ali preparado para estar disponível a qualquer hora que for necessário. Mesma coisa com os neonatos, né? Lá, na Repropet, a gente que trabalha na maternidade, tem hora que é uma coisa de supetão, assim, gente, eu tô falando com um tutor aqui, tá com um filhote que não tá bem, acho que vai internar, quem que pode ir? Vamos se organizar para fazer o plantão, enfim. Então, é uma rotina muito doida, né? Para quem gosta de uma coisa um pouco mais regradinha, não vai se dar muito bem com reprodução. Para quem gosta dessa rotina dinâmica, imprevisível, sempre diferente, que é o que eu
gosto bastante, aí não tem erro, vai se identificar. A gente perde umas festas, perde algumas coisas, mas fazendo o que gosta, eu acho que não tem preço, né? Com Mas a certeza. rotina é bem doida. Na realidade, em qualquer área, né, a gente tem que, principalmente no início de carreira, fazer concessões, né? A gente faz trocas, É, ó, tô, né, trocando um pouco desse tempo de qualidade tranquilo com a família, né, para estar sempre de é, sobreaviso, né, com o telefone ali sempre do lado, né, para uhum, tocar, nunca para vibrar, aquela coisa que você tem que estar sempre à é, disposição, é, né? Mas é, também para assim, para ter uma demanda de uma coisa que você gosta muito de fazer, né? Que faz, é a uhum, sua escolha, né? sim. Então acaba, né, compensando com certeza. E aí, Giovana, o que você aconselharia em termos de formação, de direcionamento para quem quer trabalhar nessa área, para quem acha essa área bacana, né? Uhum. Tanto em termos de experiências durante a graduação, às vezes participação em eventos, né? Acompanhar é, a sua rede social, por exemplo, né? O seu Instagram. É. Ai, olha, eu sempre fui muito ativa assim na faculdade, né? Grupo de estudos, vamos. Semana acadêmica, vamos. Congresso, vamos. Então, o que eu sempre falo para as pessoas, não se limitem, né? Então, não foquem apenas em uma coisa né, falar, ai, não, eu quero trabalhar com reprodução, então daqui para frente eu só vou fazer curso, estágio e tudo em reprodução. Isso é uma coisa que eu particularmente não aconselho, porque como a gente estava falando da clínica e tudo mais, às vezes a gente pode mudar de ideia no meio do caminho. Então eu fiz muito congresso, participei, né? Fui nos congressos, simpósios de tudo quanto é coisa, já assisti de tudo quanto era palestra. E concomitantemente, né, paralelamente fazendo as coisas na reprodução. Então, eu sempre falo para o pessoal, façam um pouco de tudo, assistam palestras, assistam cursos, para vocês verem as áreas que te interessam. E querendo ou não, né, Thaís, a gente tem que formar o nosso currículo. Tem a questão do quem indica, claro, mas se alguém pretende prestar uma residência, prestar um mestrado, existe a etapa de análise de currículo. Sim. E eles vão optar pelos alunos que fizeram mais coisas acadêmicas, então participaram das semanas acadêmicas, participaram de palestras, congressos, fizeram iniciação científica, estágio, né? Estágio conta bastante. Então, não é só também para o nosso conhecimento, mas também para fundar, né? Fomentar um currículo mesmo, que para quem quer realmente fazer uma residência, enfim, isso vai fazer diferença, né? Vai fazer bastante Sim, diferença. com certeza. Não tenham preguiça. Assim, Aproveita, na verdade, porque é tão gostoso, né? Na época da faculdade, eu sinto muita falta. eu brinco assim com os alunos, às vezes eles ficam, né, com aqueles olhos regalados, assim, tipo, ai meu Deus. Eu dou aula para alunos do sexto período e do nono. E aí, quando chega no nono, Uhum. eles já estão saturados, cansados, né? Sim, E eu falo, completamente. gente, vocês estão na melhor fase da vida de vocês. Só vai piorar daqui para frente. Porque, assim, é muito diferente, né? Não no sentido, nossa, acabou sua vida. Mas no sentido de, Sim. assim, enquanto você tem como compromisso estudar, se empenhar, né? Fazer provas, tudo bem, é uma coisa que ninguém gosta. Mas, enfim, Uhum. está naquele ambiente universitário, seu nível de responsabilidade é um. A partir do momento que você pega o seu CRMV, né, que você tem que procurar um emprego, porque não é o emprego que te procura, é você que procura a No oportunidade. começo, bicha, a gente que tem que É, dar as caras, é. exatamente. Então, assim, você tem que ter tentado, pelo menos, desenvolver o melhor possível várias habilidades importantes, né, as sociais, a Uhum. questão do networking, você ser bem relacionado, conhecer pessoas, né, saber onde estão as oportunidades, porque às vezes a gente deixa de ter experiências porque a gente não sabe que aquilo existe, não sabe, né, onde procurar, né? Então, você Uhum. precisa de toda essa desenvoltura, digamos assim, para começar a trilhar o seu caminho, né? E, né, É, coisa de vida adulta, boleto chegando, né? Tem que trabalhar, pagar conta, né? Tem que ver qual é o é, equilíbrio dessas finanças aí. Então, assim, exatamente. esse momento da graduação realmente é a fase em que a dedicação precisa ser máxima, né? É porque, em É, geral, as pessoas estão nessa fase com mais energia, né? Do que depois que você, de repente, assume um monte de plantão na clínica, vai ficar mais uhum. difícil você estudar, né? Vai ter Uhum. alguns períodos que vão ficar um pouco mais conturbados aí. Então, É.
E não querer resolver fazer tudo no último semestre, porque realmente no último semestre eu tava assim, só o pó. Aham. Então, aproveitar o antes, né? Porque, como você falou, a partir do momento que você pega o CRMV, aquele paciente que está na sua mão é sua responsabilidade. Uhum. Eu já vi pessoas falando, nossa, eu devia ter feito mais coisa durante a faculdade, porque agora a responsabilidade é minha e eu tô mais inseguro por conta disso. Todo mundo fica inseguro, mas a pessoa que estudou mais, né, foi atrás de fazer estágio, essas coisas, tem um pouco mais de segurança, eu acredito, por ter visto na prática, né? Então, Sim. não adianta correr atrás do prejuízo no nono semestre, como você falou, já está todo mundo exausto, né? É, Saturado de faculdade. Então é importante mesmo. com certeza. E aí, dentro da sua rotina, quais são as raças, assim, que você mais atende? Porque a gente sabe que em pequenos animais tem várias raças que têm problemas recorrentes reprodutivos, né? Então, Sim, sim. qual é o perfil dos pacientes que você costuma atender? É, a doutora Andressa chegou a fazer um levantamento disso lá na Repropet. Pelo sistema mesmo, a gente consegue ver quais são as raças que a gente mais atende, né? Uhum, E assim, campeões de audiência, os braquicefálicos, né? Então, os sim. bulldogs, inglês e francês. American Bully vem muito, muito mesmo. Eu acho que a procura pela raça está enorme. É uma raça que a grande maioria das pessoas faz inseminação artificial e faz cesariana. E Spitz alemão também tem aparecido muito, né? A gente pegou muito Spitz na maternidade, filhotes em estado crítico, assim. Mas de longe os braquicefálicos, porque são raças que não se reproduzem facilmente sozinhas, né? Bulldog inglês, gente, a fêmea não aguenta o macho montar, o macho não aguenta, porque eles ficam tão ofegantes, eles ficam tão agitados, né? Que é super perigoso, inclusive. Então Uhum. acaba recorrendo à inseminação artificial, mesmo para o parto, né? Sem chances. Ai, o pessoal fala, ah, mas Bulldog faz cesariana porque não tem passagem. Não, às vezes até tem. Às vezes tem. O problema é que essa fêmea ela fica tão ofegante que a chance dela hiperventilar e começar a fazer uma acidose respiratória, enfim, por conta do desconforto do trabalho de parto é muito grande. Então a Uhum. gente opta pela cesariana já para evitar essa fase, né? Então, campeões de audiência realmente são os braquicefálicos, com certeza. E o Spitz. É bem interessante isso, né? Como tem realmente esse perfil, mas nada como quem trabalha na área, né? E vê isso todos os dias para confirmar aí aquelas questões que a gente ouve na aula, né? Gente, É, bulldog, pelo amor de Deus, olha só, várias questões aqui, reprodução, tem que ser uma coisa tecnificada, né? Não dá para ser aquela coisa caseira, fundo de quintal ali, porque não dá muito ai, certo. não, não tem como, não dá. Não, o Bulldog tá na lista de tudo, né? Do dermato, ele tá lá, do oftalmo, da reprodução, Sim, é um combo, né? é um combo. Ah, muito bem, então, Giovana, muito obrigada por esse bate-papo. Adorei conversar com você, saber mais sobre a área que você trabalha, né? É sempre bom. O objetivo do canal é exatamente esse, né? A gente conversar com pessoas que estão inseridas naquela área específica, né? Que são as melhores pessoas para Uhum. falar sobre o assunto, né? É muito diferente de eu pegar, ler, né, alguma coisa e vir aqui falar a respeito. Então, a É, gente vai deixar a sua rede social disponível para o pessoal, vai compartilhar aqui, está escritinho aqui embaixo, para o pessoal poder te seguir também, acompanhar o seu trabalho, tá é ótimo. certo? Professora Thais, foi um prazer enorme te conhecer e muito obrigada pelo convite. Eu espero ter ajudado algumas pessoas por aí, tirando algumas dúvidas. Quem quiser, gente, só me manda um direct no Instagram que eu respondo todo mundo. Ajuda com TCC, ajuda com caso, procurar estágio, tudo isso, porque é, eu tive muita ajuda quando eu fui atrás da reprodução, então eu só quero retribuir para quem eu puder, né? Ajudar o pessoal a se encaminhar também, que eu acho que a gente tem que ter esse papel, né? Também. Ah, com Então é isso. certeza. Muito obrigada, professora Thais. Obrigada a todo mundo que está assistindo. Já segue lá o canal, curte o vídeo, Sim, exatamente, muito bem. liga o sininho. Exatamente. Temos que E fazer é essa isso aí. campanha, né, para o pessoal ajudar essa informação a chegar a mais e mais pessoas, né, Exato. para o que a gente quer no final das contas é que todo estudante que está no final do curso, que está um pouco ali desamparado, né, sem saber o que vai É, ser da vida,
tenha exemplos de pessoas que têm uma trajetória bacana para as pessoas Uhum. entenderem que é possível, né? Porque Sim, eu vejo em várias situações o aluno achando que não vale a pena nem tentar, porque ele não conhece ninguém que conseguiu. Então, acho que é uhum. bem importante a gente divulgar essas histórias bacanas aí de sucesso. Então, Sim, mais sucesso espero ter ainda para ajudado. você. Muito obrigada, Giovana.